Olá pessoal, estou aqui então para falar com vocês, fechando o eixo sobre o estudo com bebês, falando do método Pickler, que é esse livro de Janet Gonzalez Mena e Diana Eyer, que fala sobre cuidado com bebês e crianças pequenas na creche. É a finalização do eixo 1 a respeito do estudo com bebês, e é um livro bastante interessante, embora hajam muitas críticas sobre o aspecto muito de assistencialismo presente na obra, até por conta da origem, né, as raízes do tema e dos estudos com Emma Pickler na Hungria após a Segunda Guerra Mundial, algo que eu vou discorrer agora no primeiro vídeo, mas não deixa de ser uma obra, um referencial muito importante para as metodologias na educação infantil, principalmente no estudo com bebês. Então eu inicio falando do método Pickler, que é um método de muitos anos de pesquisas com bebês que nasce na Hungria após a Segunda Guerra Mundial e que tem como foco principal dar ritmo e ao mesmo tempo respeitar esse ritmo da criança, o bebê, sem acelerar o seu desenvolvimento. E nesse sentido, o fator ambiental saudável é uma das regras, né, colocadas dentro do método criado por Emma Pickler. Os princípios do método são baseados em três aspectos, em 3 pontos. O primeiro deles é a autonomia para os bebês e com os bebês. O segundo, motricidade livre e assistência necessária do adulto para esta criança, este bebê. E terceiro, o respeito pelo ritmo e a primeira colocação, a autonomia, né? A liberdade e o respeito pela autonomia do bebê. Então, esses 3 princípios garantiriam, segundo Pickler, que socorria essas crianças órfãs lá na Hungria, que garantiria às crianças que perderam seus pais na guerra, enfim, que se tornassem crianças mais seguras e mais felizes e, sobretudo, mais ativas, a despeito de toda a perda e todo o desastre que foi na Europa a Segunda Guerra Mundial. Estão enfatizadas na metodologia também, com os bebês, um crescimento das crianças em seus aspectos físico, psicológico e afetivo. O principal foco mesmo é a respeito da afetividade, não é? De como sair um país em guerra, como este país cuidaria das suas crianças, visando o seu desenvolvimento integral, individual, acima de tudo, mas principalmente o desenvolvimento do país com relação ao futuro e essas crianças que ficaram sem seus pais. Locks é o nome da rua, é o nome que foi dada à instituição de Pickler, e hoje é chamado o Instituto Pickler, onde funciona uma creche. Essa rua provavelmente deve ter mudado o nome, mas ele é reconhecido como o lugar onde Pickler iniciou os seus estudos e o tratamento com bebês, tal conhecido que leva o seu nome, né, de método Pickler. A ênfase na autonomia e no ritmo é dar a vez à criança e a naturalidade com que ela se desenvolve. São os interesses dos bebês que regem seu desenvolvimento e a prática dos professores. As pesquisas de Pickler envolviam pequenos grupos de bebês, no máximo 10 crianças, e com essas 10 crianças, algo em torno de 3 a 4 adultos para garantir esse cuidado específico e especial sobre esse grupo de crianças. E tanto no decorrer da pesquisa como no decorrer da metodologia enquanto existência das creches da Pickler em substituição, havia uma exigência de não rotatividade de docentes, de cuidadores no caso, né? Então devia ser uma equipe fixa e que essa equipe permanecesse por um grande tempo enquanto esses bebês se desenvolviam. Então o método Pickler ele é bastante voltado para o aspecto de como pegar o bebê, conversar com o bebê, explicar por que está tocando nele, por que está trocando, por exemplo, as suas fraldas, por que está levando para trocar de chupeta ou deixar a chupeta, dizer o que vai fazer sem pressa. Então é uma metodologia que explora bastante essa questão
do cuidado, da delicadeza, da calma, no sentido mesmo de deixar o bebê bastante tranquilo quanto à pessoa adulta que dela cuida. Eliminar ao máximo os movimentos bruscos, né? E, por exemplo, o segundo Pickler, o bebê escuta e tem uma sensibilidade muito característica, e que, bem trabalhada estas ações de calma, de ações lógicas, isto iria contribuir sobretudo para o desenvolvimento da linguagem do bebê, né? De modo que o tempo, e um grande espaço de tempo, é decisivo, segundo o método Pickler, para que a criança tenha o seu desenvolvimento garantido, né, em suas práticas docentes, dos professores, contribuindo para este desenvolvimento. Esses movimentos bruscos colocados por Pickler e esse cuidado extremamente delicado do professor, do cuidador com o bebê, é uma experiência bastante agradável para a criança. E o contrário disso, né, é o que se pretende. Agora, quando se trata o bebê com rapidez, de maneira brusca, sem conversar, não é? Isso traz a este bebê, segundo o Pickler, de sua metodologia, uma desagradabilidade ao bebê, né? Então, esse ambiente significativo e rico de conversa, de prazer, né, do adulto estar com o bebê, não é? É uma característica do método Pickler, que é este desenvolvimento infantil para o bebê, construído nesta relação com o adulto, de uma forma prazerosa, falando com cuidado, explicando o que está fazendo, isto com uma quantidade de tempo cada vez maior e cada vez mais expressiva, nesse papel de respeito do adulto para com o bebê. Na hora do choro, por exemplo, que são os protestos, né, dos bebês, o adulto tentaria acalmar o bebê, segundo o método de Pickler, né? Por exemplo, dizendo: eu sei que você não está bem, eu sei que você está cansado, que você não quer isso, mas é necessário, eu preciso limpar você, eu preciso deixar você cheiroso, cheirosa, né? E dizer, sobretudo, estamos acabando, e daqui a pouco você não precisa ficar mais protestando, nem chorando tanto, né? Então, essa atividade de vestir o bebê, trocar as fraldas, isso no decorrer dos dias, dos meses, vai criando um momento de entendimento ao bebê, tanto da linguagem como do fato de que a criança, precisa do adulto para se cuidar, e ela perceberá que aquele cuidado com o tempo lhe trará bem e lhe fará bem, né? Então, uma das falas mais contundentes do método Pickler é: nunca pegue uma criança inesperadamente em seus braços de forma que seja surpreendente para ela. Chame-a. Procure por seu olhar. Então, esse fato do olhar da criança é muito importante. Se ela está adormecida e ainda assim você precisa pegá-la, chame-a gentilmente, acaricie sua face, espere até que ela acorde espreguiçando, no seu ritmo, no seu tempo. Uma vez que o contato visual tenha sido estabelecido, diga a ela que você irá pegá-la, sim, mesmo com um bebê de apenas alguns dias ou semanas de idade. Então, somente depois estenda seus braços até ela e a pegue, e então desenvolva a atividade que há de ser realizada. Segundo, os movimentos nunca devem ser excessivamente precipitados, que eu falava agora há pouco sobre pegar o bebê de maneira brusca, né, repentina, como se fosse um boneco, uma boneca, é uma pessoa. Então, é importante essa visão do professor, da professora de bebês, que ela está lidando com uma pessoa, com alguém, né, um ser humano, né? Terceiro, ajude também as crianças, os bebês, as palavras, preparando-a para o que vai acontecer, para a hora do lanche, para a hora do sono, para a hora do passeio solar e assim por diante. O bebê precisa ser ouvido quando o adulto está cuidando dele. Esse é um aspecto extremamente importante, que baseia o método Pickler original, aquele nascido na Hungria. E agora, no segundo vídeo, eu vou falar um pouco de como foi a construção da filosofia Gerber, que é a continuação aqui na América, particularmente nos Estados Unidos, do método e como se desenvolveu e como ele tem chegado ao Brasil.
Um exemplo claro e assim, bem simples de um diálogo do professor com o bebê é dado numa das partes do livro. Abre aspas. Agora irei tirar sua fralda para ver se há algo nela. Eu irei limpar sua pele e levantar seu bumbum. Você me permite isso? Agora irei colocar esse casaco em você. Vê como ele é bonito? Sua avó o fez para você. Primeiro estou puxando um braço para cima, depois o outro. Eu preciso te levantar um pouquinho, tá? Mas não se preocupe. É rápido, vai ser muito rápido. Não é muito fácil, mas nós conseguiremos. Então, essa é a base um pouco assim da filosofia do método Pickler original, que preza pelo cuidado do bebê e por uma linguagem sempre original, efetiva e que o bebê entenda sobretudo. Então, nesse primeiro vídeo, eu apresento particularmente e especificamente o método Pickler e um pouco da originalidade do método surgido na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, no país da Europa Oriental, a Hungria, que sofreu demais com a orfandade e muitos bebês perdidos nas ruas, e Pickler lança o programa e, o que tudo indica, tudo deu muito certo. Vamos para o segundo vídeo. Até!